O capítulo 8, ele traz, na verdade, daqui para frente, a gente está chegando no final desse livro, e é uma pena porque eu estou sendo tão abençoado, espero que você também, mas parece que o Jeremias puxa o acelerador, ele passa a marcha, e ele começa a trazer críticas muito importantes e muito exatas, muito detalhistas sobre algumas coisas que estão acontecendo. E o nome desse capítulo é Um Odre Novo. Existe um texto muito bonito que eu quero ler para você, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, 22, ele diz assim: E ninguém colocaria vinho novo em odres velhos. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os odres se estragariam. Vinho novo precisa de odres novos. Marcos 2, 22. Todo o processo criativo de Deus, tudo que Deus tem tentado fazer e tem mostrado para os seus filhos, para que isso aconteça nos nossos dias, segundo Jeremias, segundo esse capítulo, um odre novo precisa se estabelecer. O que significa isso? Significa que a instituição, o mercado da música, tudo que está acontecendo agora, que acaba sendo um odre, um recipiente onde a adoração se encaixa, entre aspas, precisa mudar radicalmente. No que se refere à música, por exemplo, quando a gente fala de uma música de louvor, uma música de adoração, se a gente quer que essa música seja uma música de louvor, uma música de adoração, se a gente quer que o principal seja isso, o recipiente, os odres, todo o processo, toda a bússola para que ela seja concebida, comercializada e divulgada, tem que passar por louvor e adoração. Pastor, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Por exemplo, por que você acha que um produto ou um projeto vai ter a chancela da unção de Deus, quando em todo o processo de criação dele, a sua composição, o seu planejamento, a sua divulgação, os seus objetivos, não tem nada a ver com algo que tenha um propósito de Deus por trás. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe um mercado, e esse capítulo ele é muito forte, esse capítulo ele fala muito sobre isso. Existe um mercado com regras muito importantes, mas esse mercado ele dita regras comerciais. E a partir do momento que a adoração e o louvor entraram nesse mercado, é como se a gente colocasse vinho novo em odre velho e a coisa começou a conflitar. Por exemplo, processos de mercado, métrica de arranjo, tempo de canções, se ela é radiofônica ou não, o que está ditando a tendência, tudo isso existe. Mas será que esses são os pontos principais que devem nos levar a escolher uma música, a escolher uma canção ou a fazer com que essa canção tenha a chancela do Espírito Santo de Deus? Essa é a pergunta desse capítulo. O problema é que os modelos de gestão de hoje, eles estão pautados nisso. Ele coloca no capítulo alguns tópicos como, por exemplo, falta de ética, falta de valores do reino, liderança secular visando lucro, falta de testemunho e falta de comprometimento dentro da igreja. Esses são alguns tópicos que ele traça no capítulo que mostram para nós o quão complicado tem sido transitar no meio gospel. A gente tem entrado num mercado e o mercado ele é selvagem, o mercado ele quer lucro, o mercado ele é cruel muitas vezes. A ética fica faltando porque quando as pessoas começam a brigar pelo mercado, elas começam a brigar por uma coisa chamada market share, que é uma fatia do mercado. E aí é quando uma igreja que deveria ser parceira da outra começa a fazer ações, um ministério que deveria ser parceiro do outro começa a gravar projetos, não para agregar e para adorar, mas para beliscar uma fatia do mercado gospel. Isso é tudo menos espiritual. Gente, infelizmente isso acontece. Então a gente precisa olhar isso com muito cuidado. E eu queria acrescentar uma coisa aqui, porque existe a lei da oferta e da procura. A gente joga a culpa disso no mercado. Mas o mercado fez a gente ser assim. Mas, na verdade, aonde há procura, há oferta. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que a igreja entrou num movimento ativista de entretenimento gospel, de fazer projetos simplesmente para entreter pessoas, a partir do momento que a igreja entrou nesse círculo vicioso, o mercado entrou para oferecer produtos. A partir do momento que a adoração deixou de ser adoração e passou a ser um evento, a partir do momento que um músico, um homem de Deus, uma mulher de Deus passou a ser um cantor, um foco de idolatria,
As gravadoras, o mercado vem, se aproveita de um mercado e oferece um produto. Então isso também tem a ver com a gente, tem a ver com a igreja. Será que nós, como igreja, estamos planejando nossa agenda, estamos planejando nossos eventos, estamos planejando as coisas com o real objetivo de adorar o Senhor? Ou será que o nosso objetivo tem sido entreter pessoas? Você já parou para pensar que muitas vezes, quando a gente promove um evento cristão em uma igreja, a gente está perdendo o foco de trazer não convertidos e acaba trazendo crentes de outras igrejas? Será que isso não é uma ação de mercado, ao invés de uma ação missionária, evangelística e cheia de adoração? Tudo isso é importante nesse capítulo. Um odre novo precisa acontecer, uma estrutura, um recipiente novo precisa ser colocado para que esse vinho novo permeie. E eu queria fazer um parêntese aqui. Eu sou músico, vivi de música há muitos anos. E eu sei o quão difícil é o músico, principalmente no Brasil, estabelecer isso como sua profissão. Ter as contas no final do mês pagas, ter seus filhos numa escola, conseguir alcançar sonhos e projetos pessoais. A música digna ao trabalhador do seu salário. E quando um músico se torna um músico profissional, ele precisa trabalhar, ele precisa viver, ele precisa pagar suas contas. E eu sei, eu não quero ser hipócrita, porque quando nós estamos vivendo um ambiente desse e quando a gente começa a ver ministérios cantando e ministrando todo final de semana, essas pessoas precisam viver, essas pessoas precisam pagar suas contas. Mas a questão é, que métricas, que leis, que tipo de odre nós estamos colocando para balizar e para colocar uma bússola, um norte nos limites e até onde a gente pode ir? Essas são as perguntas. Longe de mim querer ser o ditador de uma regra. Eu quero trazer um debate baseado nesse livro que tanto me abençoou. O que eu quero dizer é que esses padrões precisam mudar. Se esses padrões estão na tua igreja, se esses padrões estão no teu coração como gestor de um ministério, como pastor de uma igreja, se esses padrões estão no teu coração como um membro de uma igreja que quer ir aonde os cantores famosos estão, você precisa começar a parar para pensar no que vai chancelar a obra do Senhor. Será que é o mercado e as leis do mercado, ou será que é o fruto de lábios que adoram ao Senhor? Um novo processo, odres novos e também vinho novo. O vinho novo tem que vir sobre nós, tem que vir sobre músicos, tem que vir sobre cantores, tem que vir sobre compositores, tem que vir sobre pessoas que vão estar vivendo isso. A questão é que você possa pensar na tua vida, na tua maneira de viver a igreja, nas tuas escolhas, em quem você entende ser bom ou ruim. Será que você ouve uma pessoa só porque ela é famosa nas mídias sociais ou porque o que ela tem falado tem a chancela da palavra de Deus? Será que você está aplicando a tua playlist das tuas plataformas digitais às leis do mercado ou você está escolhendo músicas que trazem louvor e adoração para o ambiente que você vive? Pensa nisso e que Deus te abençoe.